apresentação então do sistema. Já está acessível a partir do endereço leobot.com.br/admin, tá? E aí tem o leobot.com.br apenas, que é o robô em si, e o .com.br/admin, que é o nosso painel administrativo. Eu já estou logado com a conta do Melchizedek, então loguei com o e-mail e a senha. Posso sair ou não. E aqui eu tenho os menus de acesso, tá? O primeiro menu, então, é o dashboard, que no futuro a gente vai fazer um painel de estatísticas sobre as mensagens, os fluxos e tudo mais. Tanto que eu já estou armazenando essas informações para depois exibir em gráficos e etc, ok? Sobre o robô. O segundo menu é sobre fluxos, tá? Nós temos o menu de fluxos e o menu de assuntos. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente vai cadastrar assuntos e aí depois a gente vai cadastrar situações que podem acontecer naqueles assuntos, tá? Então, primeiramente, eu posso gerenciar os assuntos, no caso não tem nenhum aqui, eu posso cadastrar um assunto. Aí eu vou colocar aqui programação, tá? Digamos que o meu robô vai falar sobre programação. Eu posso escolher que essa programação seja uma categoria pai ou filho, então ele vai ser uma categoria pai, tá? Cadastrei o assunto. Aí eu tenho, então, aqui já um assunto chamado programação, tá? Ele é categoria pai e não tem nenhum fluxo cadastrado. Foi gerado no dia 19/6/2017. Eu posso excluir e posso editar essa categoria, tá? Então eu vou cadastrar outro assunto aqui que seria orientada a objetos, que é uma subcategoria de programação, tá? Então, programação orientada a objetos. E vou cadastrar uma outra categoria, subcategoria, que seria tem a orientada a objetos e tem a estruturada. A estruturada, que também vai ser categoria filha da categoria programação. Então eu tenho aqui no gerenciador de assuntos já a categoria programação, que é a categoria pai, a subcategoria orientada a objetos, que tem como pai a programação, e estruturada, que tem como pai a programação também, tá? Então assim que funcionam as nossas categorias de uma forma bem simplificada. Depois disso eu tenho os fluxos, tá? Quando você vem aqui de gerenciar fluxos, já aparece para mim as categorias que eu posso, né, cadastrar nos meus fluxos. Se eu clicar dentro de programação, por exemplo, eu não vou ter nenhum fluxo cadastrado, tá? Então, para mim cadastrar um fluxo dentro dessa categoria pai, eu vou clicar em cadastrar fluxo, ele vai vir para essa tela, tá? Então, eu posso fazer as seguintes ações, tá? Eu vou definir o nome da ação, ou seja, linguagens populares. Digamos que o usuário, que a gente queira responder a pergunta, que um usuário pergunte quais são as linguagens mais populares hoje no mundo, tá? Então, na verdade, você sempre tem que pensar ao contrário. Tem várias maneiras de perguntar essa frase. Então, você tem que sempre pensar em como vai responder essas perguntas diferenciadas, mas que no final quer dizer a mesma coisa. Então, para isso, a gente vai usar o que a gente chama de expressão regular, tá? Basicamente, o que é uma expressão regular? Em ciência da computação, uma expressão regular é a abreviação do inglês regular expression, provê uma forma concisa e inflexível de identificar cadeias de caracteres de interesse, como caracteres particulares, palavras ou padrões de caracteres. Expressões regulares são escritas numa linguagem formal, que pode ser interpretada por um processador de expressão regular, um programa que serve um gerenciador de análise sintático, ou examina o texto e identifica partes que causam a especificação dada. Ou seja, basicamente a gente vai analisar partes, pontos chaves do texto ou da frase, para saber que aquela pessoa, independente da forma que ela perguntou, ela vai cair naquela resposta, tá? Então eu vou escrever uma expressão regular aqui que diz o seguinte, tá? Linguagens populares. Do que uma pessoa poderia perguntar, de uma forma geral, de várias formas, que ela quer saber de quais são as linguagens mais populares? Pode ser linguagens populares. Simplesmente assim, tá? Eu não vou entrar em mérito aqui de letra maiúscula, letra minúscula,
caracteres acentuados e tudo mais. A expressão regular, ela abrange tudo isso, tá? Então letra minúscula, letra maiúscula, por exemplo, aqui tem nessa tabelinha, tá? Quando eu boto ponto, eu posso, por exemplo, dizer que eu vou aceitar qualquer caractere no lugar daquele ponto, ou seja, eu coloco C ponto, tá? Então eu posso aceitar K, posso aceitar que, C, eu posso aceitar co, então eu posso aceitar várias palavras que vai dar um match, no caso, naquela expressão regular. Posso fazer expressão regular de negação, posso fazer um array de palavras, uma lista de palavras, que aí vai cair nessa expressão regular. Eu posso usar mais de uma expressão regular de uma vez. Então, esse assunto de expressão regular é bem interessante aí, tá? Então, eu só coloquei aqui expressão regular. Quando o usuário digita linguagens populares, tem que cair nesse fluxo, tá? A categoria do assunto é programação, tá? Eu posso escolher mais de um fluxo, ou seja, eu posso dizer que quando o assunto for programação ou o assunto for orientado a objetos, vai cair naquele fluxo, tá? Vai cair nessa resposta. Ou seja, você pode ter respostas, a mesma respostas para diferentes fluxos de uma vez só. E também apenas segmentar respostas para determinados fluxos. Então o usuário ele sempre vai saber qual assunto que ele está falando, e assim nós vamos segmentar as perguntas e as respostas, tá? De uma forma facilitada. Então, aqui, depois de escolher a categoria do assunto, eu tenho a parte de saída do robô, onde eu posso ter alguns tipos de respostas, tá? Então, hoje nós temos aqui os tipos de respostas. Somente texto, que aí você vai só escrever e ele vai responder com texto. Tem texto e link, que aí você pode colocar links nas respostas. Texto e botões, que aí os botões eles vão fazer alguma ação no robô, né? E o link vai levar para algum lugar. Então essa é a diferença de links e botões. E você tem texto, links e botões. Então você pode mandar textos, links e botões, tá? Então nesse caso eu vou mandar o seguinte, eu vou mandar texto e links, tá? Então eu vou colocar aqui as linguagens mais atuais são as listadas abaixo. Aí eu vou colocar aqui PHP, o site do php.net, http://www.php.net. E vou colocar aqui, eu posso adicionar mais um link abaixo desse botão. Não funciona. Que legal, tá. Bom, eu coloquei então o meu link de resposta, eu posso adicionar mais um link aqui se eu quiser. E aí vem uma coisa interessante, tá? Que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, que é um encadeamento. Eu posso, junto com uma resposta, eu posso já adicionar outra resposta. Eu já tinha clicado aqui e ele adicionou vários campos de link aqui pra mim. Deixa eu ir excluindo aqui. Então, PHP eu posso adicionar o JavaScript, www.google.com. Eu posso adicionar outra aqui que, sei lá, uma outra linguagem, enfim. E aí o encadeamento, eu posso responder essa pergunta e já utilizar uma pergunta previamente já cadastrada, uma resposta previamente cadastrada, entendeu? Então eu posso cadastrar vários fluxos e encadear esses fluxos conforme eu quiser, tá? Eu vou digitar aqui HTML, sei lá. www.facebook.com. Ok. Eu vou cadastrar meu fluxo. Solicitação executada com sucesso, ok. E se nós somos em gerenciar fluxo, já temos aqui um fluxo cadastrado em programação, que é o fluxo de linguagens populares, e eu posso editar ele também, tá bom? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, linguagens populares, e enviar, linguagens populares. Que saco.
Ele deu esse erro aqui porque na verdade eu escrevi populares e é populares. Então eu mudei aqui no banco. Na verdade eu poderia editar aqui direto, né? Eu vou em editar aqui, ele já vai estar mudado, enfim, mas eu poderia simplesmente salvar aqui o fluxo, tá? Então eu vou digitar linguagens populares. E aí ele já me respondeu. As linguagens mais atuais são as listadas abaixo. E os links para PHP, JavaScript e HTML. Tá? Se eu clicar no PHP, que ele vai me redirecionar para uma outra página. Enfim. Então, textos e links funcionam perfeitamente. Ok? Vamos cadastrar um outro tipo de fluxo aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, de botões, eu vou colocar aqui fluxo de botão, vamos lá, teste de fluxo com botão. Eu vou colocar aqui a expressão regular de botão. A categoria aqui vai ser programação, tá? O tipo de resposta vai ser texto e botões. E aí eu vou colocar aqui meus botões. E eu vou colocar aqui botão 1. E aí eu posso ter ações no botões. O que são essas ações? Essas ações vão encadear outros fluxos. Então, esse botão 1 ele vai encadear o fluxo de linguagens populares, tá? Como a gente só tem um fluxo aí, eu vou adicionar outro botão aqui, a questão de layout mesmo, mas ele vai botão 2. Se eu tivesse outro fluxo, eu poderia escolher outro fluxo para ele encadear, tá? Eu posso excluir aqui também. E o encadeamento aqui, eu não vou adicionar nesse fluxo porque nós já estamos encadeando com um botão, tá? Para não ficar repetitivo. Mas enfim, vou cadastrar fluxo. Então se eu digitar botão aqui, meus botões. Eu tenho o botão 1 e o botão 2, que eu sei clicar, ele encadeou o fluxo. Olha aqui, você selecionou a opção botão 1. E aí, ele encadeou o fluxo que era a ação daquele botão. Ok? Então aí você vai construindo o seu robô. Um outro exemplo que eu poderia dar aqui seria textos, links e botões, tá? Eu vou colocar aqui todos. A categoria vai ser programação, de novo, e eu vou colocar aqui texto, links e botões. Aí eu posso colocar aqui, esse é meu texto de teste. Aí eu vou colocar o título do link, link 1, o URL do link, www.google.com. E vou colocar botão 1. E vou colocar aqui o teste de fluxo com o botão 1, escolhi o meu fluxo com o meu botão. Posso adicionar mais links e posso adicionar mais botões, ok? E é que eu posso encadear também, eu vou excluir esses aqui, tá? Eu vou encadear o meu linguagens populares, tá? Para mostrar a funcionalidade de encadeamento para vocês. Cadastrei, eu vou colocar todos aqui e vou mandar. Então, ele me trouxe o fluxo todos e me encadeou, me trouxe também a resposta de um outro fluxo. Este é o encadeamento. Então, eu tenho o link 1 e o botão 1. O link 1 me leva para algum lugar e o botão 1 me leva para uma ação. Então, você seleciona o botão 1, ele já adiciona aqui e me dá o fluxo, a resposta aqui, o fluxo da resposta. Ok? Outra coisa interessante é que a gente pode selecionar assuntos, tá? Então, eu vou recarregar a página aqui porque não recarregou os assuntos. E a gente pode selecionar assuntos para falar. Ou seja, eu vou cadastrar um fluxo aqui num assunto, só em um assunto específico, tá? Fluxo de orientado. E aí eu vou colocar aqui orientado. Eu vou colocar aqui orientado a objeto, saída de texto, fluxo, orientação a objetos. E vou cadastrar o fluxo. Cadastrei. Esse fluxo ele só está cadastrado na categoria
orientado a objetos ou orientação a objetos, certo? Pode ver aqui. Então, ele não está cadastrado em programação e nem em estrutura. Então, ele deveria funcionar só se ele selecionasse orientação a objetos, certo? Então, se eu colocar aqui orientado sem selecionar um assunto, ele vai me dar, ok? Porque é certo, ele já vai selecionar o meu assunto automaticamente. Agora, se eu clicar em programação, ele diz aqui, você selecionou o assunto de programação. E colocar aqui orientado novamente, o que acontece? Olha o que o bot responde. Encontrei respostas para a sua questão em outros assuntos. Por favor, escolha um para continuar. Eu estou no assunto programação, porém o meu bot ele detectou que o assunto que eu digitei tem respostas em outra categoria. Então eu clico em orientado a objetos, ele muda a categoria e me dá a resposta. Isso também se eu tiver esse mesmo assunto, esse mesmo fluxo em mais de uma categoria. Observe, eu vou adicionar esse orientado a objetos à categoria estruturada também. E vou atualizar o fluxo. Atualizei. Agora, se eu colocar orientado e mandar, olha o que o bot me responde. Encontrei respostas para sua questão em outros assuntos. Por favor, escolha um para continuar. Orientado a objetos ou estruturada. Eu posso escolher, ele muda já o assunto, o contexto, e eu posso segmentar as minhas respostas, tá? Outra coisa interessante é que o bot ele tem esse delayzinho aqui em cima que vocês podem ver, ó. Eu mando ele digitando e envia a resposta. Então a interface é bem dinâmica, bem dinâmica, né, para o usuário aí, sem ter maiores problemas. Ele pode escolher também a programação, o assunto aqui de uma forma muito facilitada. Então basicamente esse é o nosso bot, tá? Eu creio e tenho certeza que ele já atende a 99% do que a gente estava esperando aí, questões de assuntos, de complexidade. Na verdade, o segredo de tudo está na expressão regular e a forma com que nós vamos responder as perguntas dos usuários, tá? Então é isso, espero que tu tenha gostado e espero que a gente aí dê procedimento, dê continuidade no projeto. Valeu!